Olá pessoal, estamos de volta com o nosso Vamos Conversando. Hoje eu e o Djalma aqui sem convidados, mas um bate-papo muito interessante. Uma conversa entre um crente cristão e um ateu agnóstico. Vamos falar um pouco, vamos debater, mas é uma conversa, né? Que é o nosso formato aqui, né, Djalma? Então uma conversa solta. E eu já inicio, além de você dar teu oi aqui, eu já inicio perguntando se você é ateu ou agnóstico. Pois é, que prazer estar de novo com você, meu amigo Daligraf. Ter a conversa, essa conversa é uma conversa longa, nós já começamos essa conversa há muitos anos, continuamos e espero continuar essa conversa por muito tempo. Esse tema é um tema muito bom. Eu espero continuar essa conversa no céu. Eles que querem provocar já, né? Quem sabe num avião, assim, até fica conversando. Aí, bom, sendo curto e grosso, sou ateu, mas agnóstico também é alguma coisa assim, porque eu não tenho o ateísmo meu como uma ideologia, né? Então eu não me agarro a isso a ponto de achar que é essa a verdade e ponto final. Então, como agnóstico, eu também acho simpática a ideia do agnosticismo, né? Porque seria alguém que, em faltando provas, evidências entre a existência ou não existência, fica neutro. Eu não chego a ficar neutro, mas estou aberto. Você não perguntou, mas eu vou Mas dizer. eu estou já aqui, ó, com o olhar eu perguntei para você não viu? É que você já falou que você é crente cristão, né? Então já não. Você não é ateu nem agnóstico. Eu sou cristão, convicto, mas cristão. A centralidade da minha fé é Jesus Cristo e não placa de igreja, religião. Inclusive eu ando muito decepcionado com a igreja. Não só a igreja evangélica, a igreja católica, eu acho que a igreja da Idade Média, se você pegar a história da igreja, nunca deu certo essa mistura de igreja com poder. Hoje a gente vê isso também, essa empolgação que alguns evangélicos tiveram no governo passado, né? Então eu acho assim que Cristo é o meu paradigma, é o exemplo. Tanto que a Bíblia ela tem o Velho Testamento, que a gente chama de Era da Lei. Nós temos o Novo Testamento, que é uma nova aliança que Jesus faz, e que é a Era da Graça. E temos as cartas de Paulo e outros autores no Novo Testamento. Para mim, a centralidade são os 4 evangelhos, as palavras de Jesus. E eu sei que você gosta das lições de Jesus. Para mim é um grande filósofo, né? Para mim é acho que é muito Jesus. Nós tivemos episódio, né? Eu acho que Jesus realmente até eu acho que é subestimado nessa, pode até causar estranhamento eu chamar ele de filósofo, né? Mas isso acho que não exclui isso, o fato dele ser Deus para muitos, né? Não exclui o fato dele ser um filósofo também, né? Então não é uma coisa que exclui, não é nenhuma coisa menor que eu estou dizendo, pelo contrário, reconheço a toda a capacidade e inteligência dele, né? E o mundo sem Deus, como é que é? Você acha que necessariamente existe um Deus? Como você vê assim, você não consegue imaginar um mundo sem Deus? Tem um grande filósofo que tentou colocar isso, né? O Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Deus está morto, assim falava Zaratustra, e ele dizia que essa possibilidade do exercício de você matar Deus, e aí como seria o mundo sem esse Deus, sem esse moralismo, sem essa dependência. Veja, a gente sabe que em nome de Deus se mata e faz guerra. E ninguém faz guerra por ausência de Deus, faz por motivos políticos, geralmente econômicos, mas às vezes sob a bandeira de Deus se fazem muitas guerras e conflitos. Só que eu vejo assim, Djalma, uma concepção distorcida de Deus.
Quando as pessoas falam em nome de Deus se faz guerra, não é em nome de Deus, é em nome daquela concepção errônea, equivocada que você tem de Deus. Porque o Deus que eu creio é um Deus amoroso, é um Deus que acolhe, que abraça, que inclui, é um Deus humilde, é um Deus que oferece a outra face. Então eu fico chateado quando as pessoas colocam assim, o mundo seria melhor sem essa moralidade cristã ou sem essa religiosidade. Sem essa religiosidade construída de forma equivocada, interesseira pelos homens. Porque a verdadeira religiosidade, a ética, o amor, o abraço, o mundo seria melhor. Então eu gosto sempre de sublinhar o que é Deus, o que é religião, construída pelos homens. Você veja os pastores, os padres, eles têm todo um discurso que convém para eles muitas vezes, mas que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ofereceu. Então, respondendo a tua pergunta, um mundo sem Deus seria o caos para mim, mas sem o Deus que eu creio. Agora, um mundo sem esse Deus que os políticos, a bancada evangélica desse congresso, que eu sou totalmente refratário a ela, um mundo sem esse falso moralismo, esse preconceito, essa homofobia que existe dentro das igrejas, esse apetite pelo dinheiro, seria um mundo melhor. Né? Eu acho assim que eu acho que o mundo ele é do mesmo jeito com ou sem Deus. Eu não vejo assim essa interferência direta, porque o homem usa Deus muitas vezes para a sua própria maldade. Né? Então, eu queria conversar com você uma coisa que eu lembrei aqui, que eu nem tinha notado aqui. Eu vi outro dia sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. Lá em 1200 e não sei quanto que ele viveu, né? Ele escreveu filosoficamente uma prova da existência de Deus. 5 razões. E eu confesso que eu não tenho nem anotado aqui, nem sei quais são as razões, mas eu achei muito interessante do ponto de vista filosófico, ele demonstrando por que se você nega alguma coisa, porque, sabe, enfim, um raciocínio muito sofisticado e muito bem feito. Né? Só que eu fiquei pensando depois, ele, entre aspas, resolve metade do problema. Porque é aí que eu quero trazer para você essa questão. Porque uma coisa é existir um Deus criador, um Deus que fez tudo, tal, né, a origem, isso é uma coisa. E outra coisa é esse Deus ser como a gente imagina que ele seja. São assuntos diferentes, né? Porque eu provar a existência de Deus, ainda que eu conseguisse provar isso, eu não necessariamente é o Deus que as pessoas concebem. Né? Como que você vê essa questão de que da existência de Deus ser uma questão e como é esse Deus é outra questão? Veja, a tua primeira frase aqui hoje, quando a gente abriu aqui esse episódio, você falou que saudades ou que bom revê-lo, alguma coisa nesse sentido. Isso para mim já é a confirmação de que Deus existe. Esse simples estou com saudades. Nós somos pessoas que nem parentes somos, mas temos uma relação, uma afinidade, uma admiração muito grande. E o que ele nos levou, pessoas que vêm de famílias distintas, histórias distintas, o que nos levou a ter esse apreço? Existe um amor fraterno. Né? Os gregos falavam que basicamente nós temos 3 tipos de amor. O amor phileo, que é o amor fraterno. O amor eros, que é o amor romântico, uma atração entre homem e mulher, ou entre homem e homem, mulher e mulher, enfim, entre duas pessoas. E o amor ágape, que é o amor de Deus, que é aquele amor incondicional, geralmente de uma mãe com um filho, é um amor ágape. Ela ama o filho incondicionalmente. E para mim Deus é amor. Claro, não é só Deus é amor e ponto, é mais do que isso. Eu creio, né, em Jesus Cristo, que veio nos ensinar a reatar uma aliança, morreu por nós. Eu creio nisso. Mas a essência é o amor. Então um mundo sem amor, e a gente percebe as maiores atrocidades hoje, é quando não há amor. Aquela frieza do feminicídio, a frieza do egoísmo,
a frieza de você explorar alguém, você matar alguém. Isso é um mundo sem amor. E para você ver, e foi muito inteligente a tua pergunta, que não tem nada a ver com religião, porque às vezes quem faz isso é um pastor, é um padre, é um religioso, né? Ele foi capaz de uma frieza. Então, para mim, é um mundo sem esse amor, e não estou falando aqui de religião agora, sem essa... É que nem, por exemplo, você perdoar alguém. Né? O Kierkegaard falava que nós temos um plano estético, que é saborear alguma coisa, tocar, sentir um frescor. Nós temos um mundo ético, que anda de acordo com o que a civilização humana deve andar, e um mundo religioso, um salto espiritual. Você perdoar alguém, imagine alguém assassina o teu filho. Você só vai perdoar se tiver algo transcendental que explique. E isso é espiritualidade para mim. Espiritualidade é quando você sai dessa lógica do mundo e dá um upgrade de abraço, de paz. Então é uma coisa muito... E o mundo sem isso, para mim, seria um mundo pior, seria um mundo mais cruel. E aí eu pergunto para você, Djalma, qual que é o propósito de vida para uma pessoa que não crê? Né? Porque eu tenho meu propósito de vida de acordo com a minha fé. Né? Para você, qual é o sentido da vida, propósito? Já que você não crê numa vida após a morte ou algo depois da morte, como que a vida se resume aqui na Terra? Bom, eu posso falar sobre a vida como um todo e a vida minha. Né? A minha vida é ela em si mesma. O propósito meu é ser uma pessoa ética, uma pessoa que de alguma forma interfira de modo positivo na vida dos outros, que tenta respeitar a si mesmo e respeitar aos outros, né? E vejo a vida assim, pessoalmente, como uma experiência maravilhosa, assim, a possibilidade de estar vivo, né? De ter uma vida boa, ser agraciado pela sorte, pelo acaso, enfim, por ter uma vida que eu tenho, uma vida com amigos, com uma família, tudo, eu sou muito feliz, muito grato, né, ao universo, seja o que for, pela vida que eu tenho. Mas, então esse é o meu propósito, é a vida em si mesmo. Eu não preciso ter um motivo que não a própria vida para existir. Agora, se eu pensar no macro, eu já não sou otimista, assim, porque eu acho que o mundo é caótico e o mundo existe, embora nós estejamos historicamente vivendo o melhor momento da humanidade na Terra, em termos, não desde o começo, porque vamos dizer dos 10 mil anos para cá, que daí é outro papo, né, do homem antes. Desde o período neolítico. Desde a agricultura, quando nasceu tudo de bom e tudo de ruim da civilização, né? Em que só a partir de 1800, a final de 1800, que começou a compensar um pouco a civilização, porque a grande maioria era miseráveis. 80%, 90% da população era de miseráveis. E daí foi agora em 2000 e... eu não sei se 2000 e... alguma coisa, 10, 13, 18, não sei a data, que a gente passou a população de não miserável superou a população de miseráveis. Inclusive, agora, por exemplo, morre mais gente, por exemplo, de obesidade do que de morte violenta. Contando todas as guerras, todas as mortes violentas de crime, outras causas são muito mais relevantes hoje, por comer demais, a questão de problemas cardíacos, tudo isso é muito mais relevante hoje do que no passado a própria violência. Então, mas ainda o mundo ainda é um lugar muito caótico e muito terrível. Para muitas pessoas, eu sempre falo, enquanto nós estamos aqui conversando tranquilamente, alguém está morrendo. Alguém está sendo estuprado. Alguém está sendo estuprado, uma mulher está sendo morta. Uma criança está recebendo o diagnóstico de câncer. Alguém está passando fome. Algum pai está sabendo que o filho não vai passar essa noite, que ele vai morrer, porque tem uma doença, enfim. Então, o mundo, aí eu realmente
eu jogo um pouco pesado, como você, essa expressão você usa bastante, jogo pesado. Eu jogo pesado em relação a quem se diz ou se acha protegido. Eu acho que aí é uma arrogância. A pessoa achar, não, eu tenho uma força, eu sinto essa força que me protege e tal, e por isso que nada acontece, eu sou abençoado, Deus me abençoa. Realmente eu não gosto dessa conversa, desse tom. Por quê? Primeiro, vamos imaginar que Deus existe, que Jesus seja o Filho de Deus. Deus não poupou nem o Filho dele. Nem Jesus deixou de sofrer para o propósito que ele teria sido destinado. Agora você, como dizer, alecrim dourado que fala hoje em dia, tem aquela coisa, né, que se acha, a pessoa que se acha, né? Não, você tem um pacto com Deus que não vai acontecer nada. Não é assim. As coisas, a vida são assim. A vida, você pode acreditar em coisa positiva e entrar numa vibe que as coisas vão acontecer, tudo bem. Você pode ter fé, tudo bem. Fé é uma coisa, fé na vida é uma coisa importante, né? Você ter um otimismo. Mas achar que você é imune às agruras da vida, se a coisa tiver que te atropelar, se a coisa tiver que te pegar, ela vai pegar. Mas veja, é importante, o próprio Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa teologia da prosperidade, essa teologia triunfalista, ela não tem respaldo no que disse Jesus Cristo. Essa coisa de, se você crer em Deus, você não vai ficar desempregado. Não vai ficar doente. Se você crer em Deus, você não vai ficar doente. Se você ofertar aqui no altar da igreja, você vai multiplicar. Isso não tem respaldo na Bíblia. Em nenhum momento Jesus falou isso. Né? Segunda coisa, a morte, né, que eles falaram, se Deus existe, ele não poupou nem o próprio Filho. A morte, aos olhos espirituais, aos olhos de Deus, não é algo tão trágico assim. Né? Mas a morte dele foi, né? Não, eu digo assim, o fato da morte, podemos falar da morte e do sofrimento. Sim. Mas o fato de morrer, porque para quem crê, existe um paraíso, uma vida eterna pós-morte. Então não é uma coisa assim, poxa, você deixou o cara morrer. Sim, mas para quem crê, né, leia-se, vai haver um mundo melhor depois que a gente morrer, né? O céu, e esse céu, claro, a palavra céu é metafórica, a gente não sabe, nem a Bíblia descreve como é o céu, nem poderia descrever, né? Mas assim, então primeiro, a morte não é uma notícia tão ruim assim para quem crê em Deus. Para quem crê em Deus verdadeiramente, eu falo verdadeiramente, porque às vezes a pessoa se diz crente, mas na hora do vamos ver, nem ela acredita muito, né? Quem crê verdadeiramente é mais ou menos aquele vai voltar para a casa do pai, né? Então eu vejo a minha mãe tem uma fé inabalável, tem 80 anos, e ela diz, eu estou preparada para a morte, e eu sei que vou voltar para o pai, para a glória de Deus. Claro que eu sei que no fundo ela também tem o medo dela, de morrer, mas ela é uma pessoa de bem com esse fato, né? Agora, uma pessoa que não crê, pode ser, e quem sou eu para julgar, e cada um é um, pode ser que entre num desespero, dizer, então acabou tudo, ou nem isso também, porque se acabou também, não tem desespero, porque não, né, acabou. Volta pro então, nada. Respondendo a tua pergunta, e eu sinto assim que Deus é um Deus consolador. Jesus falou que quando ele ia embora, ele ia deixar o Espírito Santo, que é esse Espírito que nos liga, Deus e o Pai. A palavra paracleto aí, né? E a palavra ela significa consolador e conselheiro. Então essa vozinha que a gente escuta, vai lá e perdoe, vai lá e peça desculpa, uma briga com a tua esposa, isso é o Espírito Santo. Claro, você pode dar o nome que você quiser, estou falando dentro da minha concepção religiosa cristã. É a voz do Espírito Santo que diz, vá lá e peça perdão. E conselheiro, às vezes deu tudo errado, você está se sentindo sozinho. Eu creio num Deus que enxuga nossas lágrimas. Ele não é um Deus que põe uma varinha de cristal lá, uma varinha de condão. Tlim, tirei teu problema. Não, mas ele vai estar junto com você. A Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase que eu gostava muito. Ela diz, porque no final das contas só nos resta eu e Deus. Então tem momentos da nossa história que nem o marido, nem a esposa, nem o melhor amigo, tem momentos da nossa dor, da nossa fragilidade,
que é você e Deus, e você dizer assim, você no leito do hospital, de madrugada, sem com medo, você sentir a presença dele. Não é uma coisa sensorial, mas você sentir. É mais ou menos que nem você saber que tem um pai que está te esperando, uma esposa que está te esperando em casa. Imagine você voltando com o teu carro, chovendo, quase morreu, mas você sabe que a Marion vai estar em casa te esperando. Essa sensação que você tem, poxa, mas eu vou chegar em casa e vai estar alguém me esperando. É mais ou menos, eu sei que tem um Deus que está me esperando, que está junto comigo. Mais ou menos isso. Eu já acho assim que a conclusão mais dura do ser humano é saber que no fim das contas ele está sozinho. E que é você e você. Tipo, exatamente numa hora fatal, numa hora pré-morte, alguma coisa assim. É essa. Eu queria colocar uma questão aqui sobre a existência de Deus na perspectiva do tempo e do espaço. Queria ver, eu vou fazer uma explanação breve, quero saber a tua visão sobre isso, né? A teoria lá do Big Bang diz em 13,8 bilhões de anos que teria começado a expansão do universo. A Terra, entre 4 bilhões mais ou menos de anos, a existência do planeta Terra. Esse planeta Terra foi quase 4 vezes, ele foi quase destruído. Ele teve mutações em que as espécies quase foram todas dizimadas. Depois nós partimos para uma era dos dinossauros, em que houve 150 milhões de anos em que só havia os dinossauros, né? Daí houve a extinção da vida dos dinossauros, daí isso propiciou o grande surgimento dos mamíferos, e daí a trajetória dos mamíferos, que nós vamos em 65 milhões de anos que nos separam dos dinossauros. Aí os primeiros seres humanos foram o último ancestral em comum entre homens e macacos foi há 6 milhões de anos. A partir disso, houve uma dissociação em que humanos foram para um lado e macacos, primatas, foram para o outro, né? A gente também é primata, enfim, macacos, né? Aí, isso nós estamos falando então agora já de 200 mil. Não, de 4 milhões de anos, que teve pelo menos 7 tipos de humanos. Inclusive, por exemplo, o Homo erectus foi um tipo de ser humano que viveu 1,5 milhão de anos. Aí, isso veio desembocar em 300 mil, 200 mil anos, que é o Homo sapiens. E daí nós vamos lá para a Revolução Cognitiva e chegamos em Jesus, que é 2.000 anos e pouco. Então, essa é a perspectiva de tempo, né? Então, o que Deus fez todo esse tempo, em que só agora ele fez o projeto do homem. Isso botar em perspectiva de 4 bilhões de anos da Terra. Então, há 2.000 anos ele mandou Jesus. Aí, e a outra questão é de Deus na questão espacial. O planeta Terra, quando se na nossa vã ignorância achava que a Terra era plana, embora não seja um assunto, parece que ainda de todo vencido, mas que a Terra é redonda, enfim, era mais fácil você imaginar, o céu está lá, o céu é céu, está lá Deus, os planetas, os astros giram em torno da Terra, a Terra é o centro do universo, Deus fez a Terra como nós, como centro. Aí você vai saber que a gente é uma poeira, um grão de areia num infinito, num universo que tem zilhões de planetas, zilhões de estrelas, em que é uma coisa absurdamente grande, né? E até onde se sabe, só nós temos vida, né? Como que fica a tua visão diante dessa enormidade temporal e física? Veja, eu sou adepto de conciliar a teoria criacionista com a teoria da evolução. Eu sei que é uma posição minoritária, mas eu parto dos seguintes princípios ou pressupostos. Primeiro, a Bíblia não é um livro de ciência. É o maior erro você querer estudar ciência a partir da Bíblia. A Bíblia é um livro que fala do povo de Deus, a história do povo de Deus.
Então começa lá com os hebreus, depois a promessa de que viria o Messias, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías diz, vai vir o Messias. Para nós o Messias é Jesus, para os judeus até hoje eles estão esperando esse Messias, que para eles não é Jesus Cristo, né? E aí vem o Novo Testamento e pá. Veja, Gênesis fala, no primeiro dia Deus criou o firmamento, a luz, depois os animais. Se você pegar essa sequência do primeiro ao sexto dia, porque no sétimo dia ele descansou, até para nos ensinar que é necessário descansar, né? Porque Deus descansou, né? Ele queria nos ensinar, no sétimo dia é bom descansar, né? Também não é só trabalho. Então, se você pegar essa sequência, ela coincide com a sequência criacionista. Tanto que se você pegar em Gênesis, os animais vieram antes do homem. Agora, claro, não num dia de 24 horas. Se você der uma interpretação literal, no primeiro dia, no segundo dia, não, é óbvio que não fecha a conta. Mas se você interpretar que quando Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, disse, no primeiro dia, ou seja, num primeiro momento, Deus criou a luz, ele casa com a teoria do Big Bang. Né? A luz do Big Bang, primeiro a Fiat Lux, a primeira luz da explosão, depois os animais, os dinossauros, a flora, a fauna, eu não sei direito a sequência, mas o homem vem por último, os animais antes, dinossauro antes dos homens. Então é possível conciliar dentro do que eu acredito. Eu sei que esse assunto é muito controvertido, tem gente que diz, poxa, é uma coisa ou outra coisa. Estou falando nesse sentido, né? Agora, você traz uma outra questão ainda mais aberta. Dentro desta universalidade, desse universo infinito, em expansão, que é o nosso cosmos, nós somos, né, um detalhe, e tanto no tempo quanto no espaço. Primeiro, o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. O tempo de Deus a gente chama de kairos, e o tempo do homem é o cronos, cronômetro, os minutos, as horas. Então, claro que se você, que nem você falou assim, olha, nós vivemos milhões de anos, nem homem tinha. Depois veio o homem, depois veio Jesus e agora estamos nós. Claro que se você pegar um relógio, tem até essa metáfora, um relógio que desse 24 horas, ou seja, 2 giros, né? O nosso tempo de humanidade seria as 23 horas, 59 minutos e 50 segundos. Ou seja, menos. Dentro desses 2 giros de hora, nós representamos 10 segundos. Para a gente ter uma noção de que dentro de tudo que você bem descreveu, nós somos um fiapinho do fiapinho. Né? Mas esse é o tempo de Deus. O tempo de Deus não se confronta com o tempo do homem, senão fica uma coisa extremamente desproporcional. Né? E é por isso que eu creio num Deus que não é só o Deus ali, Jesus, mas é o Deus da criação, o Deus Pai. Né? O Deus que está muito acima de detalhes medíocres, de caprichos do homem, de vaidades. Então, dentro da minha fé, é possível você enxergar tudo isso, mas eu acho muito oportuno você trazer isso, Djalma, porque às vezes as pessoas elas perdem muito tempo numa insignificância que, se ela perceber onde você está na hora do dia, na ordem do dia, quem é você, ela vai ver que, poxa, né? Sim. Então, por isso que as coisas têm que ser mais simples. Né? Porque nós complicamos demais às vezes, né? E como é que você vê assim a existência de Deus do ponto de vista da criação do universo, né? Você mencionou o criacionismo e tal. Deus foi criado, se criou, sempre existiu? Como que é Deus? Se você perguntar para os cientistas, a maioria dos cientistas vai dizer que é agnóstico. Geralmente a pessoa que vai muito a fundo, ela chega num impasse e diz, poxa, não tenho elementos nem para comprovar a existência e nem a inexistência, então eu procuro dizer que eu sou agnóstico. Veja que a ciência não conseguiu explicar o que vem antes do Big Bang. Eles conseguem comprovar tudo o que aconteceu a partir do Big Bang, dessa grande explosão, dessa Fiat Lux, a primeira luz, aquele núcleo, né, concentradíssimo que explode,
e começa a se expandir. Até ali, dali para frente, nós temos teorias, comprovações cada vez mais precisas, eu diria, né? Agora, antes disso, o que tem? O cientista não consegue explicar. Para mim, antes disso é Deus, né? Agora, como é esse Deus? Não sei. Ou ainda uma pergunta mais filosófica, sim, mas e quem que criou Deus? Também nós vamos chegar num momento que não tem como, né? Mas para mim é simples. Antes da Fiat Lux, da primeira explosão, Deus. Deus vem antes, porque Deus é Deus. Agora, claro que é muito abstrato isso, é difícil. E eu gosto de conversar com você, que apesar de você ser ateu, agnóstico, você respeita. Porque tem muita gente que quando você vai tentar explicar isso para um ateu, né, ele dá aquela risada irônica, né? Tá bom, né? E você sempre foi muito respeitoso ao ouvir as versões das pessoas. Isso é uma coisa que... Por isso que eu estou aqui também dialogando com você nesse tema. Porque apesar de a gente ter visões diferentes, a gente se respeita, né? Porque a gente tem que ter humildade, né? Eu acho, até nós já conversamos sobre isso, né, que eu costumo dizer que eu, como ateu, eu me digo humilde e ignorante, né? Humilde porque eu sei que eu sou um ser vivo dentro de um universo de outros seres, né? E que eu não sou mais importante. A minha vida não é mais importante. Então a minha vida é tão importante quanto outra vida. Porque tão milagrosa quanto, né? Porque a centelha da vida é uma coisa, como a gente diz, a explicação da ciência, e eu concordo com você, ela sempre ela caminha, mas ela ainda não resolve tudo. Porque há realmente muita coisa misteriosa. E aí a gente tem que ser humilde, tipo dizer, não sei. Né? Como é que diz? Explica essa, teu. Não tem essa expressão, explica essa, teu. Tem na internet, explica essa, teu. Aí, quando fala alguma coisa, daí você diz assim, ó, não sei. Eu não sou obrigado a ter respostas, né? E eu só acho bonito aqui, né, uma coisa da ciência. Eu acho bonita a história da ciência. Porque, em comparação à ciência e à religião, aqui não estou fazendo uma crítica a quem é religioso, estou fazendo uma crítica ao pensamento religioso e ao pensamento científico, né? Uma análise dos dois. O pensamento religioso ele é mais engessado, ele tem dogmas, né? E ele se sustenta através de dogmas. E o pensamento científico ele é mais maleável, ele vai trocando. Hoje, a teoria que está explicando, por exemplo, o início do universo é o Big Bang. Pode ser que daqui a 100 anos não seja mais, né? Pode ser que antes, e tudo bem, não é demérito para ninguém, e ela não vai dizer não, tem que ser essa até o fim. Claro, sempre tem uma resistência, mas vai ser essa evolução. E eu acho bonito essa evolução passo a passo da ciência, em que as pessoas dedicam a sua vida por trabalho, ou às vezes a sua vida na Idade Média, literalmente, né, por causa da Santa Inquisição, né, pessoas que morreram em nome da ciência, pessoas que é como se fizesse assim, olha, eu fiz até aqui o meu trabalho. Sim. Aqui eu entrego para a próxima geração. Sim. Eu acho bonito isso. Né? Aquela pessoa conseguiu evoluir um pouquinho. Né? Mas a partir daquela evolução eu pude desenvolver mais. Isso foi até o que fez o ser humano evoluir tanto, né? O pensamento colaborativo. A ciência ela é movida por paradigmas. Né? Então você veja a conhecida virada de Copérnico. Até então dizia-se que o Sol, a Terra era o centro do universo. Sim. Que a gente chama isso de geocentrismo. Aí, com as descobertas de Copérnico, Newton, percebeu-se que na realidade o Sol, pelo menos no sistema solar, é o Sol que está no centro. A Terra é um dos planetas que orbitam, né? Então já mudou totalmente. Então veja que como você bem lembrou, à medida que a ciência vai descobrindo e vai mudando um paradigma, ela vai também revendo e aperfeiçoando. Eu me lembro que tem uma passagem da Bíblia que diz que Eva, né, a primeira mulher, foi feita da costela de Adão. E muita gente fala, mas como esse negócio de a Eva foi feita da costela de Adão, né? Isso não tem nem respaldo, não tem nem como a gente nem imaginar isso, né?
Só que hoje, se você pegar o código genético, tanto lembra daquela ovelha Dolly? Sim. Hoje já é possível, cientificamente falando, claro, as pessoas não evoluem para isso, porque tem toda uma contenção, e é bom que tenha, né? Porque quando se trata em clonar seres humanos, já se diz que alguns chineses já estão fazendo isso aí, mas tudo escondido. Né? Eugenia, né? Buscando eugenia, né? Que é o aprimoramento da raça, né? Aquela coisa de você misturar as raças cada vez mais perfeitas, né? Mas se você for ver, hoje, se você falar em código genético, em clonagem, edição genética, você já é possível se imaginar alguém sair da costela de outra pessoa. Então, o que eu quero dizer é que tem muitas coisas que estão para ser reveladas. A Bíblia tem um versículo que eu gosto muito, Deuteronômio 29:29. Ele diz assim: as coisas reveladas são para os homens, e as coisas ainda não reveladas são para Deus. Porque o homem tem aquela coisa de querer saber o sexo dos anjos. Saboreie, eu gostei da tua fala, e a minha vida já é um milagre, eu estou satisfeito. O próprio Nietzsche fala do amor fati, né? Eu amo o meu destino, a minha história. Né? E o Nietzsche é ateu. Né? Então, esse olhar eu acho bonito. E nesse sentido eu admiro os ateus. Porque às vezes, quando é um ateu bom, e tem muitos bons, né? E pessoas queridas, eles fazem até de uma forma até mais natural, porque não é por um medo, um castigo de Deus, ou, poxa, se eu não andar na linha aqui eu vou para o inferno, então eu... Não, às vezes fazem o bem como você é um homem bom, uma pessoa que ajuda as pessoas, mas faz por uma convicção, não é de medo, de chantagem. Porque, sei lá, eu até te pergunto, o que leva um ateu a ser bom? Bom, eu não sei se eu não sei se eu acho que todo ser humano é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Alguns praticam, o lobo, né? Qual que se alimenta mais é que vive mais dentro de você, né? Não, eu acho assim que as razões que levam a pessoa a ser boa ou não, ela passa longe da convicção religiosa dela. Porque, como você mesmo já me disse, né, da passagem bíblica, que Deus sonda o coração dos homens, né? Então, eu acho que quem acredita em Deus com segundas intenções já falhou miseravelmente, né? Então, eu acho assim que a pessoa tem que ter uma humildade, né, nesse sentido, né, e eu acho assim, que ser ateu não é virtude, e assim como ser cristão para mim não é virtude, é uma característica daquela pessoa, da história dela que informa ela ser, né, ou não, né, mas não eu acho que se eu tenho virtudes não está atrelado ao ateísmo, né? Então, e eu queria também ouvir a tua opinião sobre essa questão que eu gosto, eu acho interessante essa visão do nosso holandês lá, o filósofo que fala do Deus da natureza, Spinoza, Valdir Spinoza, que é técnico de futebol. É um falecido. Me fugiu. Mas é porque ele tem um lado português, né? E um lado holandês, né? Holandês. Mas ele fala do Deus natural, assim, né? De uma coisa, porque eu acho assim que é possível que exista um Deus, é possível, né? Só que eu acho que se existe esse Deus, ele está mais para ser esse Deus natural, assim, uma coisa... Porque o ser humano, a questão de ética e moralidade, né, que era um ponto que você até tinha querido abordar, né? Eu acho que esses são conceitos humanos, a ética e a moralidade. E você atribui significado às coisas. E às vezes a natureza, ou melhor dizendo, a natureza ela parece acima disso. A natureza ela tem uma razão própria. Ela caótica, ou para muitos a natureza é extremamente organizada e com fins. Outros acham que é tudo caótica, um caos, né? E a gente está no meio disso. Então, e a gente tenta atribuir, isso aqui é certo, isso é errado, e a natureza
está acima disso. Ela não é nem boa nem má, né? Não é boa, simplesmente não é. Né? Então, será que Deus não pode ser isso e ele pode, a gente estar querendo dar nome demais e definir coisas demais e Deus estar acima disso, assim como a natureza? Também dentro dessa linha, as pessoas falam assim, mas se Deus é amor, se Deus é bom, então por que ele permite a injustiça, Sim. ou ele permite o assassinato de crianças, ou a fome? O mal, né? O mal. Veja, na minha concepção religiosa, cristã, e a interpretação que eu dou às Escrituras, porque é importante sublinhar isso, porque a gente pega às vezes a mesma Bíblia e cada igreja hoje está dando uma interpretação conforme convém mais, né? Por que nem as igrejas se entendem, se você for ver, né? Isso já é antigo, né? Desde a Reforma Protestante. Então a interpretação que eu dou à Bíblia é a seguinte: veja, Deus criou a liberdade ao homem, ele concedeu a liberdade, o que a gente chama de livre-arbítrio, né? Essa expressão começou com Agostinho também, né? Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É essa capacidade que o homem tem e essa liberdade que ele tem de fazer o bem ou fazer o mal. A mesma mão que abençoa, que afaga, ela pode matar. E ele não pode ser contraditório, porque se ele criou esta lei do livre-arbítrio, e aí ele vem e interfere, porque se ele interferir toda hora e manipular toda hora, então não existe livre-arbítrio. Então eu vejo como um alinhamento, uma conciliação. Deus é soberano, dentro da lógica dele, da mentalidade dele, ele opera a justiça. Às vezes não é aquela justiça imediata, às vezes a justiça que Deus vai operar não é nem dentro desta vida, ela só vai ser explicada como um castigo pós-morte ou um galardão após a morte. A Bíblia fala, né, dependendo do teu coração, você vai ter galardões no céu, ou seja, não sei como explicar isso. Então ela não se resume, a explicação de justiça de Deus não se resume só nessa dimensão. E ele respeita o livre-arbítrio. Então um pai que bate no filho, é cruel isso. E Deus não faz nada? Sim, mas Deus, dentro da lógica dele, esse pai vai pagar por isso. A hora dele, a conta vai chegar, não sei como, quando. E esse filho também vai ser acolhido por Deus. Claro que se a gente trouxer isso para um plano concreto, um plano palpável, é injusto. Tipo assim, poxa, mas não bate, não fecha a conta. Essa criança não fez nada. O tio violentava, o pai violentava, né? E que Deus que é esse? Então eu acredito que somente numa dimensão também espiritual, pós-morte, que você consegue explicar. E algumas coisas, a própria palavra de Deus em 1 Coríntios 13, diz que hoje nós vemos as coisas como um enigma, como um espelho. Mas chegará um dia em que nós veremos face a face. Ou seja, chegará um dia que tudo ficará completo, explicado. Então o que eu quero dizer para você é que mesmo nós que temos fé, Djalma, tem coisas que a gente não sabe explicar. E não pode ser arrogante de dizer, tudo tem explicação. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, a Bíblia é perfeita, a Bíblia não tem contradição, a Bíblia tem todas as respostas. Calma, não é bem assim. Sabe? Tem coisas que são enigmáticas ainda. Você falou um tema outro que daria um programa sobre isso, né? Livre-arbítrio. Eu tenho visto cada vez mais pessoas defendendo a inexistência total do livre-arbítrio, dizendo que é uma ilusão o livre-arbítrio, porque você decide tudo na tua vida com base nas tuas ferramentas emocionais, as tuas ferramentas mentais e as tuas experiências de vida. Então sempre vai indo assim, você vai decidir se você quer ir para lá ou para cá com base no que aconteceu antes na tua vida. E o que aconteceu antes foi com base no que aconteceu anteriormente e anteriormente. Vai fazendo uma história, né, em que você vai ficando cada vez menos livre, porque você está condicionado, como você disse, e eu até uma vez já fiz um artigo sobre isso, que seria uma pontinha do iceberg a liberdade. O resto
é um inconsciente muito grande, em que você não sabe por que quer, não sabe por que fez. Você pode dizer, não, eu fiz porque quis, né? Mas por que você quis? Por que você quis fazer esse mal? As pessoas, não, eu não sei, né? Então, isso não conflita, ou poderia conflitar com a noção de justiça dos homens, em que há punição para os atos, né, das pessoas, né? As pessoas são responsáveis não pelo que elas são, mas pelo que elas fazem, né? Mas o livre-arbítrio, realmente, cada vez mais eu também me convenço que ele não é tão livre assim, e ele é muito fácil você dizer, por exemplo, você numa vida privilegiada, você fala assim, não, todos temos livre-arbítrio, né? Mas a tua história de vida, às vezes, é muito diferente de uma outra pessoa que foi sempre violentada, né, na sua integridade. Uma vez eu tive essa discussão com meu filho Pedro, né? Uma discussão filosófica. Então, os estruturalistas, eles dizem que nós somos fruto de um sistema. Então, por exemplo, nós somos fruto do nosso meio. Se o teu meio é violento, você vai se tornar uma pessoa violenta. O próprio marxismo se explica como isso. Então, essa exploração, essa ideologia que nós temos de reproduzir a exploração do rico sobre o pobre, quando vê, a gente está jogando o jogo do capitalismo, porque nós somos fruto desse sistema, né? Então, na filosofia a gente chama os estruturalistas. Só que existe também os existencialistas. Nesse sentido, eu bebo da água dos dois. Eu acho que, sim, um menino de favela que só conviveu com pessoas violentas, não adianta você esperar. Às vezes você vai dar uma esmola no sinaleiro, e aí você diz, nossa, eu dei lá um sanduíche, uma bolacha, ele não disse nem muito obrigado. Mas você vai ver a história, essa criança ela nunca recebeu amor, nunca recebeu carinho, nunca ninguém ensinou. Então é difícil você cobrar de uma pessoa que viveu num meio extremamente hostil, você esperar dela um amor, educação. Então nós somos sim, boa parte, fruto do nosso meio. A gente reproduz aquilo que os pais, a escola, o meio que nós temos. Se o meio é hipócrita, legalista, conservador, você acaba se tornando. Mas eu acho que não de forma absoluta. Nesse Sim. sentido, eu gosto dos existencialistas, né? O próprio Sartre, que diz que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. A cada momento, estar aqui ou não, olhar para você, olhar para aquela câmera, é uma decisão minha. Sim. Desde as pequenas decisões, tomar água ou não tomar, né? Até as grandes decisões. E é por isso que Sartre, que foi por um bom tempo simpatizante do marxismo, num determinado momento ele rompe com o marxismo, porque ele diz que nós não podemos só dizer, nós somos fruto do sistema opressivo. Ele diz, não, nós também temos responsabilidade. O homem também tem que assumir o que ele faz de errado, né? Então essa discussão que você traz é muito filosófica. Mas eu não digo nenhuma isenção de responsabilidade, em hipótese alguma, mas talvez até uma impotência do ser humano, mesmo que você tenha sido bem nascido, recebido as melhores escolas, todo o amor do mundo, nem sempre todas as escolhas vão ser boas e nem sempre você vai ter essa... vamos dizer assim, eu acho assim, que existe uma responsabilidade concreta pelo teu ato. Isso Sim. você tem. Não adianta se justificar, não, eu fiz isso Sim. porque. Não adianta chorar. Né? Você vai ter. Consequências. Vai ter consequências. Mas por que você fez aquilo? Aí é uma pergunta, um ponto de interrogação. Porque às vezes nem a pessoa sabe. Ela sabe, e também a estrutura emocional de cada um é diferente. Mas aí, Djalma, que eu entro na espiritualidade. Eu concordo com você que tem a questão do meio, da educação, do emocional. Existem problemas até de pessoas que já nasceram mais ansiosas, que estão no DNA. Existem vários Sim. fatores. Não vou ser simplista aqui na minha Sim. resposta. Mas eu acho que aí entra também a questão da espiritualidade. Quando você está alinhado com o Espírito Santo, e eu não estou falando de ir à igreja ou não ir na igreja, pagar o dízimo, não, isso é rituais e regras e dogmas daquela igreja. Estou falando algo na tua essência. Quando você está alinhado com o amor,
quando você está alinhado com esse Espírito Santo, né? O que é Espírito Santo? É separado do mundo injusto. A palavra santidade, santificação dentro do cristianismo é a pessoa que está separada das regras egoístas. Só que isso não é para sempre. Eu posso estar em alguns momentos da minha vida mais próximos desse alinhamento do amor, do Espírito Santo, e eu mesma pessoa posso daqui 2 dias, 3 dias, ou daqui 2 horas, posso estar totalmente afastado. É o que Paulo fala, o Espírito conspira contra a carne e a carne conspira contra o Espírito. Então nós temos um embate a toda hora entre eu vou me vingar, ele fez isso, agora ele vai ver, ou eu vou relevar. Vou dizer assim, poxa, eu também não vou entrar nessa. Deixa, por que ele fez isso? Ele acha que ele não está bem com ele mesmo. Eu vou acolher. Ou eu vou mostrar que eu sou educado apesar dele ser grosseiro. Então o que nos impulsiona, isso para mim é espiritualidade, né? E Jesus é o maior exemplo disso. Porque mesmo quando ele estava sendo crucificado, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, poxa, vai ser amoroso assim, né? Porque alguém está lá te humilhando, chicoteando, pregando na cruz, e você diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, e a gente percebe, independente de religião, que tem pessoas que são mais, sei lá, superiores, desenvolvidas, o nome que você queira dar, né? Pessoas mais elevadas, que são mais amorosas, que não falam mal da vida dos outros, que fazem o bem, mesmo sem holofotes e fotinhos no Instagram. E tem aquelas pessoas que mesmo indo na igreja, são pessoas ranhentas, são pessoas chatas do mal. Então, para mim, espiritualidade é isso. Então, eu achei bem interessante o que você colocou. Eu acho só que, se veja, até Jesus é testemunha dessa dualidade, porque antes dele falar, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, ele falou, Pai, por que me abandonaste? Então, naquele momento, ele também vacilou, né, um pouco assim, porque ele deu uma, tipo, puxa, por que você me deixou aqui sozinho? Daí, logo em seguida, depois ele... né, então tem até o livro A Última Tentação de Cristo, que é baseado nessa frase. Mas o que eu ia falar é que, veja, realmente, mas aquela pessoa que é elevada, que você falou, será que ela tem um mérito de ser assim, ou ela tem essa habilidade inata dela, sabe? Ou a pessoa é ruim porque ela quer ser ruim, sabe? Eu acho que essa é a questão. Eu acho que, no fundo, o ser humano é muito mais digno de piedade, sabe? Porque ele tem uma angústia muito grande, um vazio, né? E ele está sempre às voltas com isso, né? Então ele está sempre se debatendo. Quando você falou, a carne conspira contra o espírito e o espírito contra a carne, é isso, né? Isso. De qualquer forma, usando essas palavras ou não, o sentido é esse, né? É uma luta constante. E aí eu sou a favor da questão religiosa, porque a religião, às vezes, ela vem para ajudar. Ela vem para dar um suporte numa pessoa desestruturada. Ela vem para trazer algo de bom naquela vida da pessoa que não tem essa vida virtuosa, né? Então, por quê? Eu acho que o que vier para você se tornar uma pessoa melhor, seja... o problema é que às vezes se torna pior, né? Mas porque às vezes você usa a religião para egoísmo, para os teus projetos monstros materiais, teus monstros, né? O teu Deus é um Deus feio, é um Deus que condena o outro, é um Deus que julga, que pune, que quer ser superior ao outro. Ele é um reflexo de si próprio, né? Daquela pessoa. Mas então eu vejo assim, eu creio que se existir um Deus, a gente já está quase finalizando, sim, né? Se existir, até diz que tem a aposta de Pascal, você já ouviu essa história? Não. A aposta de Pascal é o seguinte, ele falou que ele o ser humano tem duas opções, acreditar, segundo ele, na época, né? Tem 2 opções, acreditar ou não acreditar em Deus. Ele falou que ele aposta na crença em Deus, porque se eu acreditar em Deus, entre aspas, o céu estaria garantido. E se eu não acreditar em Deus, o inferno seria o meu destino. Ao passo que, se eu apostar na não existência de Deus, eu não vou ganhar nada, porque... tipo, não, eu já tenho. Ou não, eu já tenho, né? Então, ele fala, a aposta de Pascal. Eu realmente, assim, não temo a aposta de Pascal, porque se Deus existir, está tudo bem.
ele é Deus, ele deve ser bem mais superior do que eu, né? Então ele vai entender que de toda a dificuldade da condição humana, né? Dessa angústia humana diante da morte, diante da vida, né? Desses embates que você tem diariamente para ser um ser humano decente, né? Então eu não temeria. Já que em tom de conclusão, eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, em relação a essa frase de Jesus na cruz, e quando ele diz: Pai, por que me abandonastes? Né? Dentro da nossa crença, veja, e dentro do que eu acredito, e a Bíblia traz, e eu acredito, naquele momento Jesus estava pagando os nossos pecados. Então ele estava atraindo na cruz todo o pecado da humanidade, porque era necessário o sangue de um justo para restaurar a aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com o homem, metaforicamente Adão e Eva, e eles quebram essa aliança. Essa aliança espiritual só poderia ser restaurada com o sangue de um justo. E o único justo que teve foi o seu filho Jesus. Então, nesse momento, quando ele fala: por que me abandonaste? Porque foi a frieza do pecado. Ali ele estava pagando os nossos pecados. E quando nós pecamos, nós não sentimos a presença de Deus. Quando você faz o bem, quando você ama, você sente a presença de Deus. Estou dizendo dentro da minha fé. Eu sei que falar isso para um ateu é tudo meio esquisito, mas dentro do que eu acredito, né? Então, quando eu faço o bem, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus quando eu amo, e não a todo momento. Quando eu peco, ou seja, eu sou maldoso, eu sou cruel com alguém, eu me afasto de Deus. Eu me sinto abandonado, eu me sinto sozinho. Deus não está comigo quando eu peco. Então, quando ele diz: Pai, por que me abandonaste? Foi o único momento que ele não sentiu a comunhão com Deus, porque ali ele pagava os nossos pecados. Claro que isso é dogmático, uma questão de fé ou não. E para terminar, eu quero dizer que todos nós temos dentro de nós um vazio, que os filósofos chamam de angústia. Você pode ver, a maioria dos filósofos trabalha com esse conceito de angústia. Kierkegaard diz que a angústia é a vertigem da liberdade. Então aquela vertigem, né, que nem quando você vê alguma coisa assim no alto e meio caio ou não caio, aquela vertigem entre escolher: vou por aqui ou vou para lá, separo ou me reconcilio, caso ou não caso. Sempre quando você tem escolhas, você tem uma vertigem, e isso gera angústia. Tanto que quando você tem certeza de que está fazendo a coisa certa, você está em paz. Eu, pelo menos, sou assim. Eu demoro às vezes a tomar decisões, mas quando eu acredito que eu tomei a decisão certa, às vezes até uma coisa simples: ir para a praia ou não ir, será que eu vou me arrepender? Daí quando você sente assim, que você está no carro, diz: poxa, parece que vem uma paz assim, né? Eu tomei a decisão certa. Então a angústia é justamente esse vazio que nós temos, que pode ser tanto de pequenas coisas como um vazio da existência. Poxa, eu vou morrer, quem eu sou um bom pai, o que eu fiz, a minha vida está boa, poderia ter escolhido isso. Então nós somos pessoas angustiadas. E quando você está nesse vazio, você pode optar em suprir a sua angústia na bebida, na droga, na pornografia, no consumismo, no entretenimento, no videogame. Tem diversas maneiras de você suprir aquele tédio. Ou você pode suprir numa ascese espiritual, ou seja, um silêncio com Deus, cantando um canto gregoriano embaixo de uma árvore, ou colocando os pés na praia. Eu vejo você volta e meia lá na praia, e às vezes você gosta de fazer viagens sozinho, caminhar sozinho. Isso não deixa de ser um jeito que você encontrou de suprir ou de completar alguns vazios que você tem. E tem gente que vai para um outro tipo de suprimento, né? Então, para mim, espiritualidade é isso. Deus é amor. Quando eu me aproximo desse Jesus amoroso, desse Deus amoroso, eu tenho paz, né? Eu termino aqui a minha fala com um versículo que diz assim: Jesus disse: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, não a paz como o mundo dá. Porque a paz do mundo é uma coisa mais transitória, né? A paz espiritual, aquela paz que você está alinhado com você mesmo, com o Criador, é uma coisa maravilhosa.
E aqui eu te convido para você se despedir, para as tuas últimas palavras, meu querido compadre Djalma Vieira Filho. Achei muito bonito tudo que você disse. Acho que a angústia humana é essa mesmo, né? A condição humana, ela tem esse caráter de angústia, mas também tem todo o aspecto maravilhoso que é saber-se vivo e aproveitar esse momento ínfimo que é a nossa vida, né? Que, né? Ela vai passar e vai acabar. Esse momento, todos os momentos vão acabar, um dia vai acabar, né? Então vamos aproveitar isso, né? Seja como for, seja com espiritualidade, se isso te faz bem, né? Mas vamos tentar viver uma vida mais leve sempre, né? E em comunhão, eu acho, aí o que você diz com Deus, próximo, eu poderia ser próximo à natureza, né? Que acho que ali você encontra uma paz que faz bem para você, né? Então o objetivo final é tentar não atrapalhar muito a vida dos outros. Você já vai ser um bom ser humano se você não conseguir pelo menos isso, não atrapalhar, e se puder ajudar, vai ser muito bem-vindo. Então o crente e o ateu estão juntos? Sempre, meu querido. Isso aí. Meus queridos, vamos conversando então. Até o próximo episódio. Aguardamos vocês. Até. Tchau, tchau.